Oi, gente. Hoje eu quero falar com vocês sobre 4 pontos do engajamento de José. O José aqui que a gente vai falar é José, o pai de Jesus, tá? Então eu vou convidar vocês para abrir lá em Mateus, primeiro capítulo de Mateus, versículo 18 e 19. Vai dizer assim, ó: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. E aí depois vai dizer que depois apareceu o anjo para ele, dizendo que era para ele aceitar Maria. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para dizer de que José, ele não tinha nenhuma intenção de causar dano para Maria. Até então, o anjo não tinha aparecido para ele e dito que o filho que ela carregava no ventre era do Espírito Santo, que era Jesus, ele não tinha aparecido. Então, mesmo sem o anjo ter aparecido para ele e dizer isso, ele já tinha bons planos, ele já queria fazer algo bom para Maria. Naquela época, e ainda hoje, né, seria muito incomum um homem aceitar uma mulher grávida. E ainda naquela época que tinha uma questão toda de honra, né? A mulher tinha que ser pura. Então imagina você aí aceitar a sua mulher, por exemplo, e aí você saber que dias antes ali do seu casamento, de ela ser entregue a você, ela tinha acabado de repente estava grávida e tinha um relacionamento com alguém, por exemplo. Ia ser um pouco complicado, não é? Nos dias de hoje, por mais moderno que esteja, é complicado de se aceitar essa situação. Agora pensa que seria 2 vezes, 3 vezes muito mais difícil naquela época. Então José, o que ele pensou? Falou: não, não vou desonrar Maria. Eu não vou trazer para ela esse constrangimento. Eu não vou trazer para ela tudo que acarretaria para ela se ela fosse levada publicamente, se ela fosse exposta que estava grávida, por exemplo. Então ele resolveu no seu próprio pensamento deixar ela de forma secreta, para que não causasse dano. Então o primeiro ponto do engajamento de José é o bem. Nós precisamos sempre pensar em fazer o bem. O bem é o primeiro ponto do engajamento que nós, cristãos ou pessoas boas, precisamos ter. Não dá pra gente se engajar em nenhum projeto de Deus, em nenhuma vontade de Deus, não dá pra gente estar sobre nenhuma direção de Deus se em primeiro lugar não tiver dentro do nosso coração o bem, fazer o bem. José era um homem justo, ele queria fazer o bem para Maria. Olha que José, depois que o anjo apareceu, ele teve que confiar no que o anjo tinha dito para ele e ele teve que assumir a responsabilidade. Então, peraí, olha, esse aqui é o Filho de Deus. Esse aqui é Jesus, então essa responsabilidade agora é minha. Porque com o nascimento de Jesus, vocês conhecem bem a história, eles seguiram uma série de perseguições, eles tiveram que proteger o menino, aquela criança indefesa, porque Jesus veio como 100% homem, indefeso, precisando de proteção, e ele teve que assumir aquela responsabilidade. Ele teve que cuidar daquele menino, ele teve que vigiar, se atentar para que não pegassem ele, para que não matassem Jesus. Ele teve que várias vezes se levantar de um lugar e ir para o outro. Então José, ele assumiu a responsabilidade. Esse é o segundo ponto do engajamento de José. Precisamos ser pessoas responsáveis por aquilo que Deus nos confia, por aquilo que Deus nos dá. Deus confiou Jesus, a proteção daquele menino, aos cuidados de José. E ele assumiu aquela responsabilidade, ele não negou aquilo, ele não falou para o anjo: não, pede para Deus escolher outro, porque eu não sirvo para isso. Ele assumiu uma grande responsabilidade. E ele teve foco. O foco na vida de José foi muito importante, porque pensa que ele poderia ter falado: Jesus, por favor, pelo amor de Deus, Deus, faz alguma coisa. Me ajuda aqui, eu não estou conseguindo dar conta.
Mas ele foi focado, ele tinha o foco na missão dele. A missão de José era Jesus. Nós precisamos ser focados em nossa missão. Naquilo que Deus te levantou para fazer, você precisa ter foco. Você precisa querer fazer o que Deus te pediu para fazer com bondade. Você precisa querer o melhor, fazer o bem. Você precisa ser responsável, você precisa ter foco. Porque muitas vezes os caminhos que você vai ser levado vão te fazer desistir, desanimar, desacreditar, jogar a toalha. Mas quando você tem foco, você sabe que a missão é maior. A missão de José era muito maior, era Jesus, era a salvação de toda uma humanidade. E José teve que ter muita disposição. Gente, pensa, ir para lá e para cá. Além do começo do nascimento de Jesus, ele teve que fazer várias vezes, sair de uma cidade para outra, caminhar não sei quantas milhas, andar não sei quanto tempo. José era um homem pobre. Ele não era rico, ele não tinha soldados, serviçais, cavalos, não, ele era pobre. Tanto é que o nosso Jesus nasceu numa manjedoura, pobre. Então ele teve que ter disposição. Ele teve que ir atrás de Jesus quando Jesus estava ensinando no templo. Eles perderam o menino Jesus naquele momento. Cadê Jesus? Então José teve que ter muita disposição para cumprir a sua grande missão. E a missão dele era Jesus. Então nós precisamos fazer o bem. Tudo aquilo que Deus confia nas nossas mãos para fazer, precisamos fazer com bondade, com justiça. Nós precisamos ser responsáveis. Não adianta terceirizar nossa responsabilidade para outra pessoa fazer, terminar aquilo que a gente começou. A responsabilidade é nossa. José foi responsável sobre cuidar de Jesus. Precisamos ser focados. Precisamos ter disposição, porque vai ser duro, vai ser difícil. Vai ser trabalhoso, a gente vai ter dificuldade no meio do caminho, vamos encontrar os nossos problemas. José era um homem justo. É isso que nós precisamos ser. Homens e mulheres justos, que fazem trabalho na obra de Deus. O engajamento, que é o nível de comprometimento que você tem, o nível de entrega que você tem, o engajamento, que é a sua responsabilidade, o seu compromisso, ele vai ser encontrado quando você colocar em ação esses 4 pontos do engajamento de José. Se você não tiver disposição, vai ser muito difícil você ser engajado. Se você não tiver foco, vai ser muito difícil você se engajar. Se você não quiser fazer as coisas com bondade, para o bem, vai ser difícil você se engajar. Porque no meio do caminho, o mal sempre vai tentar te arrastar para um lado pior, difícil, cruel, muitas vezes. Se você não for responsável por aquilo que você está fazendo, vai ser difícil você se engajar. Então é isso que eu quero deixar para vocês. Precisamos nos engajar. E o engajamento vai exigir de nós sacrifícios, comprometimento. Vai exigir que nós, muitas vezes, deixemos de lado aquilo que a gente imagina que é o melhor, aquilo que a gente acha que vai dar certo. E muitas vezes ouvir a voz de Deus. Deixar que Deus nos direcione, mesmo que seja trabalhoso, mesmo que seja difícil. José, a gente não sabe em que momento ele saiu da vida de Jesus. A gente vai ver lá em Lucas, quando Jesus está ensinando lá, e os discípulos falam assim, Jesus está ali, sua mãe e seus irmãos. Não fala sobre José, não fala que José estava ali. Então a gente não sabe se o José viu todos os resultados. Na hora da crucificação, José não estava lá, quem estava lá era Maria. Então talvez você não veja. Talvez você não consiga ver, assim como José talvez não conseguiu ver. Você não veja todos os resultados que você colocou em prática pelo teu engajamento. Mas a missão cumprida, ela vai gerar frutos, porque a missão de José, que era proteger Jesus, gerou o sacrifício de Jesus lá. Jesus conseguiu completar a sua missão, que vai morrer por mim e por você. Mas para isso ele nasceu como um menino e teve alguém que cuidou dele. Esse alguém foi José. José completou a missão dele, mesmo sem ver. Talvez muitos sinais, muitas maravilhas de que Jesus fez. Talvez você não vai ver. Mas tudo que você fizer vai ser gerado. E o fruto vai dar o resultado. Mesmo que você não veja, creia nisso. Em nome de Jesus, sejamos engajados
com aquilo, tenhamos engajamento com aquilo que Deus nos confiar, com aquilo que Deus já confiou nas tuas mãos para fazer. Seja responsável, faça o bem, seja justo, seja uma pessoa boa, tenha disposição e tenha foco. E todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Em nome de Jesus. Deus abençoe.